Será que você está com o corpo enfraquecido ou você está adoecendo? Puxa vida, você sempre pensou que uma coisa era igual a outra? Pois é, não é nada igual. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou a Andréa Maciel, eu sou nutricionista, atuo com a medicina chinesa há muitos anos e é sobre isso que eu vou falar com você hoje, sobre a perspectiva da medicina chinesa a respeito de enfraquecimento e de adoecimento. Será que isso é igual? Definitivamente não. E é isso que a gente precisa prestar atenção. No momento em que a gente precisa de ajuda, de repente de ajuda médica, de ajuda dentro de um tratamento, ou se de repente a gente pode se cuidar sozinho. Será que isso é possível? Então é importante a gente ter esse entendimento, né, esse esclarecimento de onde está o nosso limite. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você também receber os próximos vídeos. Eu também compartilho muito desse material no Instagram, no @terapia na mesa, e você também pode conhecer o meu trabalho de uma forma bem clara lá no terapianamesa.com.br, onde eu atuo com o método terapia na mesa, em que eu utilizo a medicina tradicional chinesa em prol da saúde, para restabelecer a saúde das pessoas. E é justamente entre um atendimento e o outro que eu vejo bastante que as pessoas realmente têm dificuldade em entender se elas estão dentro de um processo mais crônico ou até chegando numa situação mais grave, ou então se aquela situação não merece de repente um tratamento ainda, né? Então vamos esclarecer isso. Na visão da medicina chinesa, essas condições são bastante claras. Então é o seguinte: como é que a gente diferencia então o enfraquecimento? Enfraquecimento, como o próprio nome diz, é quando existe um declínio, principalmente das nossas funções e das substâncias fundamentais. Então vamos entender isso. As substâncias fundamentais são substâncias que são geradas, né, pela alimentação, pela respiração, pelos líquidos que a gente consome também, e também pela nossa herança genética, herança dos nossos pais também, né? Então existem várias substâncias fundamentais, das quais eu já comentei aqui. Uma delas, que é a principal, né, dentro do nosso trabalho com a medicina chinesa, é o Qi. Então, quando a gente começa a ter um nível de deficiência do Qi, ou seja, algum declínio, a gente começa a ficar um pouco mais cansado, o nosso paladar ele vai sendo um pouquinho alterado, pode ser que a gente tenha um pouquinho de perda de apetite, por exemplo, né? Existe algum nível ali de fraqueza que tá ali anunciando um cansaço, né? Você começa a andar, anda um pouquinho a mais, por exemplo, já tem aquela respiração mais ofegante, fica mais difícil, perde um pouquinho o fôlego, né? Esses são os primeiros sinais. E aí, quando essas deficiências elas podem se evoluir, né, entre elas, então a gente tem também a deficiência de sangue, da qual eu falei já muitas vezes aqui no canal, né? Ou seja, deficiência de sangue é um padrão um pouco mais avançado, que envolve bastante, né, o interior do nosso organismo, a qualidade do nosso sangue, enfim, vai trazer vários outros sintomas, né? E existe também a deficiência de fluidos, então quando você começa a ficar um pouco mais desidratado, quando o seu corpo está um pouco mais ressecado, né? Então existe aí uma deficiência de fluidos que pode levar ao que a gente chama de uma deficiência de Yin, né? Uma deficiência um pouquinho mais estrutural, tá? E essa é uma condição que é super trabalhada na medicina chinesa. O que eu mais quero frisar aqui com vocês é o seguinte: então assim, quando os sintomas eles são mais brandos, ou seja, André, o que é sinal, o que é sintoma, que eu não lembro. Então sinal é aquilo que você vê, então você tá me vendo, você tá percebendo ali algumas características que podem de repente anunciar que eu não estou bem. Ok? E os sintomas, eles dizem, né, respeito àquilo que você está sentindo, né? Então, aquilo que você se queixa para o seu médico, para o seu terapeuta, para o seu, né, profissional de saúde que você busca ajuda. Então, aqueles sintomas, eles são sentidos, ok? E aí existe muitas vezes uma gama de sintomas que as pessoas têm, mas que aquilo não levou a alguma doença propriamente dita, ou não necessariamente
envolveu a função de um órgão específico, tá? Então, quando a gente tem aí só um declínio das funções gerais do nosso mecanismo fisiológico, a gente tem ali um enfraquecimento. Isso é bastante comum no nosso dia a dia, né? Muitas pessoas estão exauridas, trabalhando demais, passando por situações desafiadoras, e aí realmente esse enfraquecimento, ele é encontrado assim em boa parcela da população, né? Já o adoecimento, ele vai envolver aí um declínio muito claro e específico das funções dos órgãos internos. E aí, órgãos muito específicos. Então, se você tem ali um declínio real das funções dos rins, por exemplo, dependendo, a longo prazo não, mas dependendo da situação, você já pode ali desenvolver uma doença renal. Entende? E aí, além dos sintomas que são de início, de enfraquecimento, você tem sintomas, então, mais graves, que podem complicar, né, a atuação dos rins em prol da sua saúde, entende? No funcionamento todo do seu corpo. Então, o adoecimento, ele é muito mais grave, anuncia uma doença, naturalmente, do que o enfraquecimento, né? Então, quando que você vai procurar um ou outro? Na verdade, assim, esse termo de doença, ele é do diagnóstico do médico, né? Nós, da medicina tradicional chinesa, fazemos um outro tipo de diagnóstico, que é o diagnóstico energético. E muitas vezes, levantar sinais e sintomas, né, que a gente percebe dentro das nossas avaliações, né, como profissional, podem ser diferentes das avaliações médicas, por exemplo, né? Então, assim, você vai chegar no meu consultório, vou te fazer várias perguntas e aí você vai me responder. E muitas vezes, todas essas respostas podem estar anunciando a doença de um determinado órgão. Mas pode acontecer também de que, mesmo que você já tenha tido algum cuidado com a sua saúde, tenha feito exames, esse adoecimento desse órgão ainda não foi classificado como uma doença dentro dos termos ocidentais, por exemplo, né? Então ali não foi estabelecido diabetes, hipertensão, enfim, né? Essas doenças comuns, por exemplo, né? Então, assim, na medicina chinesa, costuma-se dizer que a gente trata de uma forma um pouco mais preventiva, porque a gente consegue entender sinais e sintomas ao nível energético. E esse energético diz respeito não só à função dos órgãos internos, mas também à atuação das substâncias fundamentais dentro do nosso organismo. Então, quando a gente está começando a se sentir mal, a gente precisa entender como é que essa substância está atuando e como é que o nosso órgão está atuando. Então, quando é só substância, você ainda está entrando no processo de enfraquecimento. Quando o órgão está envolvido, você já está passando ao adoecimento, tá bom? Se ficou com dúvidas, me escreve, deixa aqui seu comentário, compartilha esse vídeo e vem para o Terapia na Mesa conhecer o meu método de trabalho para a sua saúde. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!